Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula aqui do nosso mini curso de dashboards em Excel. Nessa aula aqui a gente vai aprender a fazer todos os indicadores aqui dentro do nosso dashboard, passo a passo, muito devagar, para que você consiga entender tudo que a gente vai fazer aqui sem problema nenhum. Fechado? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo depois da vinheta. Solta a vinheta, galera! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser receber essas videoaulas de forma gratuita, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta. E também, caso você queira ser avisado do próximo vídeo dessa série aqui que a gente está fazendo, é só você se inscrever e ativar o sininho, que o YouTube vai te notificar quando a gente postar aqui um vídeo dessa série. Beleza? Além disso, material para baixar tá na descrição, e se você não viu a aula 1 ou a aula 2, recomendo que volte lá e faça tudo que a gente fez junto com a gente, para você chegar aqui igualzinho a gente está aqui no vídeo, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: imagina que a sua chefe ou o seu chefe pediu para você esses indicadores aqui. Então, Lucas, eu quero o seguinte, quero total em vendas, quero que nesse painel aqui tenha aqui a quantidade de vendas, quero que tenha o índice de devoluções, né, o número de devoluções também, quero a quantidade de vendas por estado, a média de vendas por estado e o total em vendas por produto. É isso aqui que a gente vai fazer aqui dentro dessa aula. A gente vai achar todos esses indicadores passo a passo aqui com você, de modo que você chegue aqui e fale assim, pô, beleza, vou precisar usar uma fórmula para fazer isso tudo, de resto, só tabela dinâmica. Beleza? Então, como é que a gente faz para inserir uma tabela dinâmica aqui dentro do nosso dashboard? Basta eu clicar na tabela que a gente acabou de criar e aí refrescando aqui a nossa memória, design da tabela, o nome dela é base de dados, ó, tá vendo? Então, para inserir a tabela dinâmica, eu vou aqui na guia inserir e depois que eu vir aqui na guia inserir, eu venho aqui em tabela dinâmica da tabela barra intervalo, tá vendo? Então, ó, quando eu selecionar aqui, o que ele vai fazer? Olha só, ele já selecionou a tabela base de dados aqui pra gente, ó. Então, muito mais fácil da gente conseguir inserir essa tabela dinâmica aqui. E aí, dica de amigo, sempre em uma nova planilha, beleza? Então, ó, sempre uma nova planilha, vou dar um OK. E aí aqui, essa planilha aqui, ela vai se chamar indicadores. Por quê? Porque basicamente a gente vai ter todos os indicadores que a gente precisa aqui no nosso dash aqui. Então, como é que eu faço para nomear essa planilha? Clico 2 vezes aqui no planilha 1, ó, 1, 2, e aí eu vou nomear ela para indicadores, beleza? Dei um Enter aqui e ele já está nomeado aqui. Tranquilo? Cheguei aqui um pouquinho para o lado para a gente começar a fazer a nossa primeira tabela dinâmica aqui. E aí, vamos lá. Primeira tabela dinâmica vai ser aqui o total em vendas. Como é que a gente vai achar o total em vendas aqui dentro desse arquivo aqui que tem aqui a nossa tabela dinâmica? Basicamente, vou clicar aqui, ó, em qualquer lugar desse quadradinho. Se não apareceu esse campus da tabela dinâmica para você, o que você vai fazer? Imagina que teu Excel ele tá assim. Você vai clicar aqui em análise de tabela dinâmica, beleza? Dentro desse quadradinho, se você estiver fora dele, não vai aparecer. Então, ó, clica dentro dele aqui. Depois você vai vir aqui em mostrar. E aí, depois que eu cliquei aqui em mostrar, você vai clicar aqui lista de campos, ó. Então, ó, lista de campos, ele vai aparecer aqui pra gente. Beleza? E para achar o total em vendas é, ó, molezinha. Como é que a gente vai fazer aqui agora? É o seguinte, ó. Mais fácil do que você pensa. Você vai clicar aqui, ó, no valor e vai marcar essa checkbox aqui, ó. Pum, valor, ó. Só marquei a checkbox de valor e ele já veio aqui a soma do valor aqui pra gente. Tranquilo? Então, ó, já tenho aqui, basicamente, ó, tenho aqui, né, a base que o valor tá desse jeito. Vou aqui, ó, e aí o que eu faço? Só vou formatar esse cara. Então eu venho aqui na célula A4, vou até melhorar o zoom aqui para você um pouquinho. Ctrl Shift 1, ó, ponto de exclamação, lembra? E aí eu já tenho aqui bonitinho o valor aqui pra gente. Quero tirar as casas decimais. Como é que eu faço para tirar as casas decimais? Venho aqui na página inicial, depois, ó, aqui embaixo de número, eu vou ter esse carinha aqui, ó, que diminui as casas decimais, tá vendo? Então, ó, uma vez, 2 vezes, ele já trouxe aqui pra gente. Tranquilo? Então, maravilha, primeiro indicador já tá feito aí. Quantidade de vendas, sem problema nenhum. O que eu posso fazer? Vou minimizar esse bloco de notas e aí, ó, posso copiar essa tabela. Então, ó, vou selecionar soma de valor e os 5 milhões e 20, Ctrl C, e aí eu sempre vou pular 2 casas.
Beleza? Então eu vou pular a coluna B, coluna C e vou colocar aqui na célula D3, tá? Então, ó, Ctrl V para ficar bonitinho aqui pra gente, ó. Então o que eu posso fazer se você quiser, você pode fazer o seguinte também, para não ficar, você não ter que ficar formatando as coisas aqui e tal, ó, dá um Ctrl Z, então ó, dei um Ctrl Z e você vai selecionar a coluna A inteira, ó. Então ó, você pode dar um Ctrl espaço aqui, ó, Ctrl C, pressionei aqui, ó, na coluna D, cliquei aqui e dei um Ctrl V, ó, e aí ele já vai vir formatado, mais fácil aí pra gente, beleza? Então ó, vou dar um ESC para tirar esse cara da área de transferência, ó, vou apertar o ESC lá em cima no teclado, no canto superior esquerdo, do lado ali do F1, e aí eu quero agora a quantidade de vendas. Então, o que eu vou fazer? Eu não quero mais fazer soma, eu quero fazer agora contagem. Quantas, por exemplo, linhas estão preenchidas aqui na coluna valor? Ao invés dele somar e me dar aqui, por exemplo, 16.939, eu quero que ele me traga 2. Eu quero que ele me traga só a quantidade de linhas. Toda venda tem valor, então eu posso contar a quantidade de linhas dessa coluna mesmo, beleza? Então o que eu vou fazer venho aqui, ó, ao invés de soma de valor, o que eu vou fazer? Venho aqui nessa setinha, depois eu venho aqui em configurações do campo de valor, e aí sim, ó, o que eu faço? Eu posso trocar aqui para contagem, ó. Então, ó, contagem, dou um OK, e aí ele já vai trazer, ao invés de 5.020.107, ele vai trazer 999. Tranquilo? Então, segundo jeito aí, né, segundo indicador feito aqui com a gente. Tranquilo? Próximo indicador que a gente vai ter que criar aqui, devoluções, ou seja, quantas devoluções foram feitas. Então, a gente vai trabalhar um outro indicador aqui, que é a quantidade de devoluções. Então, o que a gente vai fazer? Clico na coluna D inteira, dou um Ctrl C, pulo a E, pulo a F, clico na coluna G aqui e dou um Ctrl V. Maravilha, ó, já veio formatadinho, sem a gente ter que precisar ficar ajustando a coluna e tal. Vou dar um ESC para tirar esse cara da área de transferência. Maravilha. Cliquei aqui no 999. Vai abrir aqui pra gente, ó, o campus da tabela. Não abriu o campus da tabela? Sem problema. Análise de tabela dinâmica, mostrar lista de campos, tá? Então, já tenho aqui. Agora eu tenho que fazer o número de devoluções. Como é que a gente faz para ver o número de devoluções? Vamos lá. Tenho aqui a base de dados e aí eu quero contar. Posso contar todo mundo aqui na coluna valor, só que eu tenho que ver quem na coluna status do pedido for igual a devolvido. Concorda? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Aqui eu tenho um recurso que é o meu filtro, ó. Então, o que eu vou fazer vou clicar aqui em status do pedido, arrastar para filtros. Por que é importante a gente arrastar? Vamos lá. Se eu arrastar para cá, ó, ele já vai para filtro direto, que é isso que eu quero. Se eu não arrastar, ele pode vir aqui para linhas. E não é isso aqui que eu quero. Eu quero que ele me dê somente o número de pedidos que foram feitos que o status é devolvido. Então eu vou arrastar para cá para filtros e aí sim, status do pedido. Vou trocar de tudo para devolvido. Beleza? Então, ó, pum, dei um OK. Ele vai me trazer ali os 164 pedidos devolvidos. E aí o que a gente vai fazer eu posso chegar aqui e calcular o índice de devoluções. Então o que eu vou fazer? Pulei a coluna H, pulei a coluna I, e aqui eu vou colocar aqui o seguinte, ó, na coluna J4. Vou colocar aqui um igual, e aí para calcular o índice de devoluções, eu poderia clicar aqui na tabela dinâmica, porém, não é a melhor forma de fazer. Quando você clicar aqui, ele vai usar uma função que é a infodados tabela dinâmica. Não vai por esse caminho. Para você driblar essa função aqui e ficar algo mais fácil, você precisar arrastar, fazer alguma coisa diferente, o que você pode fazer? Você pode simplesmente digitar a célula G4. Ó. G4 vai ficar aqui, coloca o sobre, e aí você vai colocar aqui a célula D4 agora. G4 sobre D4. Na hora que eu dou um Enter, ele já vai trazer os 16% aqui. Vamos lá, o que dá pra gente fazer para ficar bonitinho aqui? Eu posso chegar aqui, ó, selecionar a contagem de valor, tá? Então, ó, selecionei esses caras aqui. E aí eu venho aqui no pincelzinho de formatação. Ó. Então, ó, pincel de formatação, pum, cliquei aqui. O que eu vou fazer aqui só para ficar igualzinho, ó, vou clicar na célula J3, ó. Então, ó, J3, cliquei aqui e aí ele já trouxe o formato para cá. Agora é só a gente ajustar. Posso clicar nesse formatozinho aqui, ó, ou posso pressionar o atalho Ctrl Shift %, ó. Ctrl Shift %, ele já vai trazer ali. Vou aumentar um pouquinho as casas decimais, ó. Coloquei 2 casas decimais e aqui eu vou colocar índice de devoluções.
beleza? Então, ó, índice de devoluções e vou aqui ajustar essa coluna, ó. Pressiono e arrasto para o lado, beleza? Então, maravilha, já tem o índice de devoluções, já tem aqui a contagem de valor, já tem aqui, né, a contagem de valor também, que é basicamente esses aqui os devolvidos, e aqui, né, as vendas totais, e aqui eu tenho aqui a soma do valor vendido. Tranquilo? O que que dá pra gente fazer? A gente pode alterar aqui o título sem problema. Então eu vou colocar aqui valor vendido, dá pra colocar, ó. Aqui eu vou colocar número de pedidos e aqui eu vou colocar pedidos devolvidos. Vamos ver se dá certo, ó. Beleza, já tá aqui certinho, fica bem melhor da gente organizar ali os nossos dados. Tranquilo? Agora, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer as tabelas dinâmicas que vão entrar nos gráficos. Ou seja, aqui eu tenho que fazer mais 3 tabelas dinâmicas. Então essas aqui já foram. A gente vai ter que fazer agora, ó, a quantidade de vendas por estado, a média de vendas por estado e o total em vendas por produto. Então, vamos lá. Quantidade de vendas por estado. O que que eu vou fazer aqui já tenho aqui o número de pedidos, concorda? Então o que que eu vou fazer? Vou copiar aqui o número de pedidos, ó, vou selecionar a tabela dinâmica inteira. Se eu não selecionar a tabela dinâmica inteira, ó, ele vai copiar só o valor. Para eu copiar a tabela dinâmica e colar em outra linha, célula, coluna, eu preciso selecionar a tabela dinâmica inteira, beleza? Antes da gente copiar, o que que a gente vai fazer aqui agora? Se você chegou até aqui, já aprendeu alguma coisa nova, tá curtindo a aula, deixa o like, comenta aqui embaixo o que que você tá achando e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar ligado nas aulas que a gente postar e também na próxima aula dessa série de vídeos aqui. Fechado? Então o que que a gente vai fazer aqui Ctrl C, vou chegar aqui, ó, embaixo, pode ser na célula A7 e vou dar um Ctrl V, tá? Por que que a gente tem que dar esse espaço aqui? Vamos supor que futuramente eu queira colocar um filtro aqui, ó. O filtro ele vai conseguir colocar aqui sem problemas. Se eu não dou esse espaço de 2 linhas, olha só o problema que vai dar na hora de você adicionar o filtro. Uma tabela dinâmica não pode sobrepor outra tabela dinâmica. Então, sempre, tabelas dinâmicas são com pelo menos 2 linhas de antecedência ali, entre aspas, né, de margem sobre a outra, tá? Então, 2 linhas de margem é o mínimo que você pode fazer. Sou precavido, quero me organizar mais e tal. Você pode chegar aqui, dar um Ctrl C e colar 3 linhas abaixo. Então, ó, vou deixar 3 linhas de margem aqui, para mesmo quando eu adicionar um filtro, ele ter um espacinho aqui válido demais, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vou só copiar essa tabela dinâmica inteira do número de pedidos e vou colar aqui na célula A8, ó. Então, ó, colei aqui o número de pedidos, só que agora eu quero o número de pedidos por estado, ó, que é a quantidade de vendas. Então, o que que eu vou fazer? Já estou nessa tabela dinâmica aqui, só vou arrastar aqui, ó, estado para linhas, ó. Então, ó, estado para linhas, e aí ele já trouxe. Repara só, por que que eu falei para pular 2 colunas? Exatamente pelo mesmo motivo da quantidade de linhas, ó. Adicionei uma coluna aqui e uma coluna ficou vazia aqui de espaço. Tranquilo? Então, desse jeito, a gente já tem o número de pedidos aqui, né, dos nossos estados e tal. E aí, qual é o próximo indicador que a gente vai precisar analisar? Que é a média de vendas por estado. Tá? Então a média de vendas por estado, vamos deixar isso aqui por último. Vamos colocar o total em vendas por produto primeiro. Tenho aqui o total em vendas já, concorda? Então o que que eu vou fazer? Coloquei aqui, ó, né? Total em vendas aqui, ó, valor vendido. Vou dar um Ctrl C nele, selecionei os dois, né? Dei um Ctrl C. Venho aqui na célula D de dado 8, Ctrl V. Maravilha. Agora o que que eu faço? Chego aqui, ó, já tô aqui bonitão aqui pra gente, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu quero trazer o total vendido por produto. Então, o que que eu vou fazer total vendido por produto, eu vou colocar aqui, ó, produto para linhas, ó. E aí, ele já dá aqui o valor vendido por produto. Beleza? Então, maravilha. E agora, eu não quero mais que seja, né, o número de vendas por estado. Eu quero trazer a média de vendas por estado. Então, eu vou selecionar essa tabela dinâmica toda, dei um Ctrl C, e aí venho aqui, ó, pro lado, pulei uma coluna, a F vai ficar vazia, venho aqui na G8, ó. Então, ó, G8, vou dar um Ctrl V, e aí o que que a gente vai fazer? Pelo mesmo esquema que a gente fez antes de trocar de soma para contagem, lá nos pedidos, lembra? O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trazer agora a média. Então, eu vou vir aqui em número de pedidos, dei aqui, ó, na setinha, ó, tá vendo? Então, ó, pum. E aí eu vou vir aqui em configurações do campo de valor. Então, ó, configurações do campo de valor. Venho aqui na média
dou um OK e ele já vai trazer o valor médio dos pedidos aqui. Então eu já tenho aqui, ó, média de pedidos. Beleza? Então, a ideia é exatamente essa. Já tenho aqui todos os indicadores que o meu chefe pediu, que a minha chefe pediu, e na próxima aula a gente vai dar vários passos aí além na construção desse dashboard também. Fechado? Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as videoaulas que a gente postar aqui nessa série de dashboard, e eu espero que tenha feito sentido demais para você. Fechado? Bom, tamo junto, te vejo no próximo vídeo, um abraço!